Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje eu vim aqui para a escola novamente, para a gente poder matar um pouquinho da saudade, não é mesmo? E hoje o nosso assunto está muito interessante. A gente vai falar sobre figuras simétricas. Isso mesmo, um assunto bem legal de se trabalhar, bem fácil, bem interessante. Vocês vão gostar bastante da aula de hoje. Bom, para começar o nosso assunto, todos abrindo o livro na página 185, tá certo? Esse aqui. Esse aqui, 185, figuras simétricas. Vamos começar? Bom, em cada figura a seguir, foi traçada uma linha vermelha que divide em duas partes. Como vocês podem ver, ó, tem várias figuras aqui. Estão vendo? Deixa eu aproximar. Tem várias figuras. E nelas estão aparecendo uma linha vermelha que está dividindo bem no meio delas. Então, se vocês perceberem, elas estão iguaizinhas, tanto de um lado como do outro. Foi dividida bem no meio, da forma que ficassem as duas partes ao lado iguaizinhas. Tem nada de diferente, está dividida igualzinho. Então, quando acontece isso, a gente se chama eixo de simetria. Quando a gente divide, estão vendo essa borboleta? Não dá para vocês verem porque a imagem está um pouquinho afastada. Mas tem uma linhazinha aqui no meio que está cortando a abelha bem no meio dela. Então, ó, faz com que aqui, quanto aqui, fiquem as duas partes iguaizinhas. Tá o mesmo tamanho, o mesmo formato, iguaizinhas. Então, quando acontece isso, divide alguma coisa no meio e elas ficam as duas partes da mesma forma, sem nada de diferente, isso é uma coisa simétrica, uma figura simétrica. Isso é um eixo de simetria. Então, vamos continuar no nosso livro. Ao dobrarmos essas figuras ao longo dessa linha, suas partes ficam exatamente uma sobre a outra. Se a gente pegasse essas imagens aqui e dobrasse no meio, elas ficariam iguaizinhas, uma em cima da outra no mesmo formato. Assim, dizemos que essas figuras são simétricas. Quando a gente divide uma figura no meio e elas ficam as duas partes iguaizinhas, então é uma figura simétrica. Em relação à linha vermelha, essa linha é o eixo de simetria de cada uma delas. Então, isso aqui é uma figura simétrica e essa linha que divide a figura é um eixo de simetria. Mas tem que ser uma linha que deixe as duas figuras iguaizinhas, tá bom? Aí, como vocês podem perceber, tem também duas imagens aqui. Tem dessa florzinha, que olha, ela tá cortada aqui, olha, no meio, e ela tá igualzinha as duas partes. Eu vou aproximar um pouquinho mais, depois que eu explicar, para vocês verem melhor a figura. Então, essa florzinha aqui, ela tá com a linhazinha vermelha, e a linha tá dividindo as duas partes iguais. Tanto um lado como o outro é igualzinho. Mas nessa aqui, tá dividido no meio e os dois lados não estão iguais, não. Se perceberem, ó, ficou duas pétalas pra cá, três pétalas pra cá. Não tá igual, não. Então, aqui é uma figura não simétrica. Aqui não tem eixo de simetria, porque quando dividiu a figura no meio, ficou um lado a mais que o outro. Então, não pode. Tem que ficar igualzinho, tanto um lado como o outro. Deixa eu aproximar para vocês a figura. Estão vendo? Então, dá para ver bem agora, né, as linhas, gente? Estão vendo a linha vermelha, a linha azul, a linha do meio. Muito bem. Já que a gente já entendeu que é um eixo de simetria e que para uma figura ser simétrica, o lado tem que ser igualzinho ao outro, a gente vai dar início à nossa atividade. Então, ainda na página 185, o primeiro quesito. Marque um X nas figuras em que a linha verde é eixo de simetria. Ah, só um detalhe. Quando for um eixo de simetria, não precisa necessariamente só estar em pezinha, não. A linha pode estar na vertical, aqui, ó. Não, desculpa.
A linha pode estar na vertical, na horizontal e também ela pode estar assim, ó, de ladinho. Entenderam? Novamente, eu vou explicar. A linha pode estar, ó, na vertical, pode estar na horizontal e pode estar assim, olha. Ela pode estar tortinhas assim, inclinadinhas. Tá bom? Vamos continuar. Primeiro, marque um X nas figuras em que a linha verde é eixo de simetria. Aí tem 3 figuras, a A, a B e a C. Deixa eu mostrar pra vocês. Estão vendo? Já que vocês já viram agora, né, a figura, vamos continuar. Tem a B e a C. Se vocês perceberem, a linha tá passando bem no meio de todas as figuras. Mas tem uma figura que quando a linha passou ao meio, não ficou igual, não. Ficou um lado de um tamanho, o outro lado de outro. Então essa figura não é simétrica. Mas tem 2 figuras aí que são simétricas. Então vocês vão ter que olhar direitinho para ver qual é a figura simétrica e marcar um X. Depois vocês vão para a página 186, segundo quesito. Esse aqui. Observe as figuras desenhadas na malha triangular. Todas elas têm mais de um eixo de simetria. Com o auxílio de uma régua, trace os eixos da simetria de cada figura. Estão vendo aqui? Tem várias figuras. Vocês vão partir elas no meio, vão ter que deixar elas igualzinhas. Mas tem figuras que têm mais de um eixo de simetria. O que isso quer dizer? Ela pode ser cortada assim, em pé. Pode ser cortada deitada. Pode ser cortada inclinada. Vocês têm só que observar se quando vocês cortarem a imagem, ela vai ficar da mesma forma. Se ficar, então, ó, pode cortar. Vocês vão fazer isso com a régua, tá bom? Porque a linha tem que ser bem retinha, para não ocorrer erro. Aí depois que vocês fizerem isso, vocês vão responder umas perguntas embaixo. Mas aí eu vou fazer essa atividade junto com vocês. Eu vou desenhar e vou mostrar para vocês como é que fica os eixos de simetria em cada figura, tá bom? Bom, acabei de desenhar aqui no quadro as nossas figuras. Elas não estão assim tão perfeitas, porque eu não sei desenhar tão bem. Mas é para vocês mais ou menos só terem noção do que a gente deve fazer. Na primeira figura, como a gente vou ficar assim mais afastadinha do vídeo, que é para vocês verem somente a figura, tá? Como é que a gente vai fazer o eixo de simetria? Bom, a gente pode cortá-las assim, na vertical. Não ficou tão... Deixa eu ajeitar mais, que não ficou tão no meio não. Vamos cortar novamente. Tá vendo? Que por isso que vocês precisam de uma régua. Cortei na vertical. Como também podem cortar na horizontal, tá, gente? Porque tá bem clarinho o meu piloto. Deixa eu tentar trocar o piloto aqui. Na vertical. Melhorou, não foi? E na horizontal. Pode cortar dessas 2 formas. O triângulo pode ficar na vertical, vai ficar o mesmo tamanho dos 2, como também, ó, inclinada para um lado, inclinada para o outro. Já a minha setinha aqui, ó, pode cortar na vertical e na horizontal. E aquela última figura lá também pode cortar na vertical como na horizontal. Então, esses são os nossos eixos de simetria. Vertical, horizontal, vertical, inclinada para um lado, inclinada para o outro. Vertical, horizontal, e ali também, vertical e horizontal. Tá vendo? Agora, vamos responder as nossas perguntas. Vou responder aqui, para vocês poderem ver a figura enquanto for respondendo com vocês. Na letra A, quais figuras têm eixo de simetria vertical? A em pé. Então, quais são as que têm eixo aqui, vertical? A A, que é essa A, né? A B, a C e a D. Todas elas têm eixo vertical. Aí depois vem, quais figuras têm o eixo horizontal? A linha deitada.
C e a D. Essa aqui não tem, não. E a última pergunta. Qual figura tem mais do que 2 eixos de simetria? Somente a D. Essa é a única que tem mais de 2. Essa tem 1, 2, 3. É a única, tá certo? Vamos continuar na nossa atividade. Agora, terceiro quesito. José desenhou algumas letras do nosso alfabeto usando um programa de computador. Em seguida, ele traçou uma linha azul sobre cada uma dessas letras. Quais foram as letras que ficaram iguaizinhas, tanto de um lado quanto do outro? Quais foram as figuras simétricas aí? Vocês vão ver aqui, ó, quais foram as letras, né, que ficaram igualzinhas, cortadas, tanto de um lado quanto do outro. Prestem bastante atenção na letra, porque não pode estar nada diferente. Tem que estar igualzinho um lado com o outro. Se tiver alguma coisa diferente, ela não é simétrica, tá bom? Aí vocês depois vão fazer um experimento. Vocês vão construir uma figura simétrica. Para isso, a gente só vai precisar de papel e tesoura. Para começar, a gente vai dobrar a folha ao meio. A gente tá na página 187, tá? Dobra a folha ao meio. Tem que ter bastante atenção quando for dobrar, porque ela não pode ficar nada diferente, tá? Dobra. Marca bem esse meinho aqui que vocês dobraram, porque vai ser importante ele. Depois de dobrarem, a gente vai pegar uma tesoura e vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem. Eu escolhi fazer um coração, mas eu vou fazer metade do coração. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Olha. Eu tenho que fazer metade da figura para ela sair por inteira aqui no papel. Porque meu papel está dobrado. Pronto, acabei. Acabei de fazer metade de um coração. Estão vendo? Aí eu vou abrir o meu coração. E vocês percebam, ó, que ficou uma linha no meio. Deixa eu vir pra cá para vocês verem melhor. Aqui, estão vendo uma linhazinha no meio? Ficou marcado. Esse aqui, ó, essa linhazinha aqui no meio. Deixa eu até marcar com o piloto, para vocês verem melhor onde ficou a linha. Ficou tronchinha aqui minha linha. Ficou 2 linhas aqui, porque eu fiz tronchinha, tá, gente? Essa aqui. Estão vendo essa linha que ficou aqui no meio? Esse se chama eixo de simetria. Olha, tanto esse lado como esse lado ficou igualzinho. Então, aqui é uma figura simétrica. Olha só. Deixa eu aproximar aqui de vocês. Olha. A linhazinha no meio. Meu eixo de simetria. Então, isso é uma figura simétrica. A gente acabou de construir uma figura simétrica. Agora, vamos para a nossa próxima página de atividade. A página 188. Quarto quesito. Contorne as figuras em que as linhas vermelhas não é eixo de simetria. No quarto quesito aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem muitas figuras cortadas, sendo que não estão simétricas. Não está ao mesmo lado igual ao outro, não. Então, vocês vão circular que figuras são essas. As figuras que não são eixos de simetria. As figuras que não estão divididas igualmente, tá? Depois vocês vão para o quinto quesito. Um pedaço de papel em formato de quadrado foi dobrado e cortado da seguinte forma. Olha só como ele ficou. Pegou um papel, dobrou ao meio, depois dobrou novamente e tirou um pedaço dele. Agora vocês vão marcar um X na figura que será obtida ao dobrar o pedaço maior de papel após o corte. Aqui, ó. Vocês vão ver, depois de fazer isso, como é que vai ficar essa figura. É bom vocês fazerem em casa, porque aí vocês vão ter noção de como vai ficar essa figura. Como é que vocês vão fazer isso? Vou explicar a vocês agora. Bom, já peguei nessa folhinha aqui. Vocês vão fazer o quê? Deixa eu só mostrar pra vocês o que é que vocês vão fazer. Vocês vão dobrar a folha ao meio.
novamente, do mesmo jeitinho que eu ensinei do outro, mas isso é outra coisa que a gente vai fazer. Depois vocês vão dobrar ela no meio, estão vendo? Assim, tá dobrando ela no meio de novo. Aí vocês vão deixar ela assim, pezinha. E vão cortar uma parte. Ó, tá vendo? Tô cortando assim. E cortando aqui. Tirei uma parte dela. Olha o que eu fiz. Olhem, a parte aberta pra fora, a parte fechada pra dentro. Agora vamos abrir. Eita, formou qual figura daqui? Tá parecida com a figurinha, né? Qual foi? A primeira, a segunda ou a terceira? Sendo que aqui ela ficava ainda mais fechadinha. Eu vou abrir mais, demais. Mas aí vocês já sabem, ó, como devem cortar. E aí, qual é a figura que parece? Vocês vão marcar o X. E acabamos a tarefa do livro. Vamos agora para a tarefa do caderno de atividade. Então, abra o caderno de atividade, aqui, ó, na página 69, tá bom? Sétimo quesito. Qual das figuras a seguir não é simétrica em relação à linha verde? Olha, tem 4 figuras, vocês vão ver qual que não é simétrica. Tem uma dessas aqui que, dividindo, não fica igual aos dois lados, não. Vocês vão dizer qual é o nome da figura aqui. Se é A, se é B, se é C ou se é AD. Depois, no 8º quesito, observe as imagens nas malhas quadriculadas e responda às questões. Olhem só essas imagens aqui. Letra A. Em qual das imagens a linha vertical é um eixo de simetria? Em qual delas a linha que está, ó, vertical, a linha que está em pé, não é um eixo de simetria, não está dividida igualmente? Qual é a linha em pezinho aqui que não está dividida igualmente? Aí depois, vocês vão ver qual é a imagem que, cortado, deitado, não está dividida igualmente. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Deixa eu aproximar. Aqui estão vendo duas? Tem uma dessas figuras que cortada assim, ó, em pé, ela não tá dividida da mesma forma, não. Qual é? Isso na letra A. E depois na letra B, qual das figuras que cortada no meio, o lado de cima e de baixo não tá igual? Isso que vocês vão dizer. Deu para entender, não foi? Pronto. Agora vamos para a página 70. 9º quesito. Vocês vão traçar todos os eixos de simetria da figura abaixo. Depois escreva a quantidade de eixos de simetria de cada uma delas. Vou mostrar a imagem para vocês agora. Bom, aqui as imagens, estão vendo? Olha como é. Vocês vão cortar bem no meinho, nas pontinhas de cada uma. Como elas estão cortadinhas. Todas essas linhas são os eixos de simetria, estão vendo? Como ficou? Bom, a letra C, ó, perceberam que não tem nenhuma linhazinha, porque a letra C não tem eixo de simetria. Se a gente dividir ela, ela sempre vai ficar com alguma parte diferente. Então, ela não tem eixo de simetria. Aí vocês vão ver quantos eixos tem a A, quantos tem a B, e a C não tem nenhuma. Depois vocês vão para o 10º quesito. Para fazer um trabalho artístico, Roberta desenhou a fachada de um castelo usando um programa de computador. Veja a seguir como ficou a imagem que ela desenhou. Olha como ficou a imagem que Roberta desenhou. A imagem desenhada por Roberta é simétrica. Ela tem os dois lados iguais. Por quê? E na letra B, se a imagem for simétrica, vocês vão passar uma linhazinha no meio. Vão separar ela, vão separar as duas partes. Lembrem que tem que ser bem no meio mesmo, em que as partes fiquem iguais, tanto de um lado quanto do outro. Depois vocês vão para a página 71. Questão 11. Pedro desenhou e pintou um mosaico. Depois ele traçou uma linha verde, dividindo esse mosaico em duas partes. Olha, traçou uma linha verde dividindo.
A linha verde traçada é eixo de simetria desse mosaico. Aqui. A linha está dividindo o mosaico igualzinho. Se sim, por quê? Se não, por quê também? Aí depois vamos para a questão 12. A imagem ao lado foi obtida dobrando-se ao meio uma das imagens abaixo. Qual é essa imagem? Tem duas casinhas, a A e a B. E dividiram aqui, partiram no meio essas imagens. Qual foi dessas duas imagens que está aqui partida no meio? Sejam, ó, circular, tá? Círculo circula e também escreve aqui na linha qual é a imagem que está dobrada ao meio. Depois vamos para a questão 7, a página 72. Questão 13. Desenhe e pinte a parte que está faltando na figura, de modo que ela seja simétrica em relação à linha azul. Aqui tem metade de uma joaninha. Vocês vão ter que desenhar a outra metade, mas tem que deixar igualzinha do outro lado, porque ela tem que ser simétrica, tá? E encerramos a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer a página 72 até a questão 13, tá? Aqui embaixo já é outro assunto. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, meus amores. Um beijo e até a nossa próxima aula de matemática.